Beleza. Pode continuar. Voltou? Tá, então continuando lá. O Nando Barragan, que é decano lá, ele foi o cara que fez o mestrado e o cara que definiu tudo que é o Arduino. Só que o projeto dele não chamava Arduino, chamava Wiring, tá? Que é essa plaquinha que tem aqui. Essa daqui é a plaquinha original, essa de baixo, e essa é uma versão mais atual que já tem muito pinout do Arduino dela, né? Ele já mudou o formato para o Arduino. O que acontece é que o TCC, a monografia dele, descreve tudo o que precisa ter numa plaquinha de prototipagem que não tinha na época ali por volta dos anos 2000, começo dos anos 2000. Né? E quando ele determinou o que tinha que ter, ele conseguiu fazer o projeto foi muito utilizado dentro do próprio instituto, como placa de prototipagem entre os alunos das outras áreas de atividade. Né? E depois o projeto dele, as ideias dele foram utilizadas pelo grupo que efetivamente desenvolveu o Arduino. Passa o próximo para mim, por favor. O grupo que desenvolveu o Arduino é esse grupo aqui, o Gianluca Martino, o David Meres, o Charles, Tom Eagle e principalmente o Máximo Banzi, que é o cara mais conhecido do meio de Arduino, e esse cara foi o orientador do Hernando Barragan. Só que o projeto do Hernando Barragan era open source. Ele voltou para dar aula na Universidade de Los Angeles e deixou o projeto em aberto. O Máximo Banzi pegou as informações e transformou no produto, com esse time, transformou no produto Arduino. Né? Então, o Wiring inteiro ele já era open source e só foi aproveitado. Aqui dá um pouco de conflito com aquele filme, é um mini documentário chamado Arduino, de 2010, que foi feito pelo grupo do Arduino, que eles falam que eles transformaram o produto em open source, completo erro de entendimento. O projeto já era open source desde o Wiring, né? E aí ele só pegou o projeto pelo open source, deu continuidade e melhorou o projeto. Esse filme que você está citando, ele é fácil de encontrar? Acho, se não me engano, tem no YouTube. Depois a gente pode jogar o link aí pro pessoal. Eu não tenho certeza, faz tempo que eu não vejo, mas não é difícil encontrar, não. Da onde veio o nome Arduino? Aquele time que pegou o projeto e transformou em Arduino, eles frequentavam um bar na cidade onde ficava o Instituto de Design. E o nome do bar era Arduino. Aí eles pegaram a ideia daí, eles mesmos falam que não tinha nome para dar para o projeto, pegaram do barzinho, da lancheteria, da cafeteria que eles frequentavam. No PDF que a gente vai disponibilizar, essas imagens são clicáveis. Se você clicar nessa imagem, ela abre o Google Street Maps, o Google Street View, nesse local. Existe, já mudou. Você entra lá, você vai ver as mudanças de fachada, de organização das prateleiras. Manda lá, próximo. O que tinha em 2005, quando o Arduino apareceu? Tinha essas placonas grandes com microcontrolador. Então, o problema dessas placas grandes é que elas já vêm com todas as possíveis experiências montadas na placa, elas custam caro. Uma placa dessa custa hoje nova, ela existe até hoje, né? Ela custa nova uns R$1.200, R$1.000. E o Arduino você começa comprando ele por R$50, R$40 na China, coisa desse tipo, né? Mas daí eu quero ter as funcionalidades para fazer experiência. Aí você compra as plaquinhas, os chipinhos que acrescenta no Arduino, os shields, né? E aí você acrescenta a funcionalidade que você quer de acordo com o que você pode pagar, o que você precisa. Aqui eu risquei as marcas, porque o microcontrolador 68HC011 foi criado pela Motorola, aí a Motorola separou um departamento que criou uma outra empresa chamada Freescale, e a NXP comprou a Freescale. Então esse componente já teve essas marcas. A mesma coisa acontece com os AVRs que foram criados pela Atmel. Em 2018, se não me engano, a Microchip comprou a Atmel. Né? Aqui o PIC sempre foi da Microchip e o 8051 foi criado pela Intel, mas tem um monte de fabricante licenciado. Muito semelhante à ideia do Arduino. O que tinha de concorrente mais de Arduino em 2005? O próprio Wiring. Quando o Arduino foi lançado já tinha o Wiring. O Basic Stamp. O problema do Basic Stamp é que ele custava, acho que, uma casa de $100, uma coisa assim. Então, para estudante, essas coisas, de jeito nenhum, né? E tinha a placa Google Board. Deixa eu ver na minha colinha aqui, porque a Google Board tem um fato interessante. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Google Board, cocriação do professor Paulo Blinkenstein, durante sua pós em Stanford. É um brasileiro esteve envolvido no projeto da Google Board, quando ele estava fazendo mestrado em Stanford. Hoje, que era professor, não sei onde ele está agora. A gente já ficava pelos Estados Unidos. Essa plaquinha é o que tinha de mais próximo da ideia do Arduino. Mas tem detalhes bem bobos que o Hernando Barragan colocou na especificação do Wiring que torna a placa mais útil.
A primeira delas é que eu não preciso de um gravador. Esse cara aqui normalmente precisa de um gravador. A não ser que ele utilize um bootloader, mas PIC não tinha isso. Esse aqui usa um PIC microchip. E o Atmel permitia bootloader. Eu explico mais para frente o que é. E tem um detalhe bem idiota, LED Power. Você nunca sabia quando a placa estava ligada e desligada. Se usar, você queimava ela ou alguma coisa porque ela estava ligada. Você ficava desencaixando. Isso é especificação que está no TCC. O cara observou. Cara, sempre que a gente vai usar essas placas, a gente se ferra porque não tem um LED de power. Né? Aí ele põe especificado lá. Passo para a próxima. Arduino, concorrentes em 2023. Agora, né? Não atualizei o slide, poderia ter pôs 2024, mas ok. O que tem de concorrente na mesma categoria do Arduino? Tem as plaquinhas baseadas em ESP32, que é um microcontrolador chinês. Tem as plaquinhas Bluepill, baseada no microcontrolador STM32F103, da ST Microelectronics. Tem o Raspberry Pi Pico, ou Pico, não sei como é que lê, né? Que é um microcontrolador criado pela Fundação Raspberry com arquitetura ARM Cortex. Né? Essas plaquinhas também são concorrentes direto do Arduino, tem a mesma ideia de utilização, e tem as plaquinhas baseadas em ESP8266, que apesar de ser um microcontrolador que não fabrica mais, que é da mesma empresa que fez o ESP32, Specific, ela tem muito mercado ainda, com muito estoque. Então o pessoal usa muito ela, porque ela tem Wi-Fi e é mais baratinha. Aí tem Arduino, volta um slide. Tem o formato do Arduino Uno, só que é um ESP aqui no meio, em vez de ser um Atmel. Manda lá. Não são concorrentes. Isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui existe faz muito tempo. Essas placas são criadas, desenvolvidas e vendidas pelos fabricantes dos microcontroladores. Então, isso daqui é uma placa da ST, que tem um microcontrolador dela. Aqui uma placa da Texas Instruments, que tem um microcontrolador dela. No caso aqui, geralmente um NSP430. Falta essa informação. Aqui uma placa da Renesas, que é uma fabricante, eu acho que é japonesa, não sei se ela é oriental, porque ela é uma reunião de 5 empresas japonesas, 4 ou 5 empresas. E eles criaram a empresa Renesas. Tipo Mitsubishi, alguma coisa assim, as empresas se uniram lá e criaram a Renesas. Ela tem um microcontrolador chamado RL78 e tem a plaquinha só com esse microcontrolador. E aqui uma NXP, que agora é NXP mesmo, né? Que tem uma Kinetis K64F. Tem um monte, todo componente que esses fabricantes usam, que eles vendem, eles criam uma plaquinha. Só que essa plaquinha não é para uso hobby, são muito caras. Geralmente são vendidas para engenheiros de empresa que vai desenvolver projeto, quando não é dada, né? Você trabalha numa empresa lá que desenvolve sistema de alarme. Os caras fazem a plaquinha e mandam para você, na esperança de quê? De que você, com a plaquinha, desenvolva o seu produto baseado nesse microcontrolador. Porque a hora que eles for vender, eles vendem 10 mil, 50 mil, 100 mil componentes para o mesmo fabricante. Né? Agora, se você for desembolsar dinheiro para comprar uma plaquinha dessa, é 500, 600, 700 reais. Sempre manda o próximo lá. Falou, boa aula. Single Board Computer não é concorrente do Arduino. Por quê? Porque o Arduino é uma plataforma microcontrolada. Já vou discutir a diferença de microcontrolador e processador. Isso daqui é computador completo. Isso aqui roda Linux. Em alguns casos, o Windows 10. O Windows 10 IoT. Né? Mas só que o Windows 10 foi descontinuado. Né? O Windows 10 IoT foi descontinuado. Mas roda. Tem outros sistemas operacionais. A Raspberry Pi tem uma versão de um sistema operacional chamado RISC-OS. Né? Todas essas aqui rodam Linux. São computadores completos ou quase. Né? O Intel Edison não tinha placa de vídeo quando era fabricado. E o Onion Omega tem um poder de processamento meio baixo, pouca memória, e não tem placa de vídeo também. Os outros, todos eles têm placa de vídeo. BeagleBone Black, a Raspberry Pi, a Chip, que já foi descontinuada, os modelos da Orange Pi. Isso daqui lança muito mais modelo do que a Raspberry, tá? Cara, você entra no site da que fabricou a Orange Pi, não lembro do fabricante, cara, parece que eles lançam um modelo por mês. E concorrem direto em poder de processamento com as Raspberry. A Raspberry é a mais famosa, né? Ela foi lançada, acho que se não me engano, em 2011, e ela é pequenininha também, ela cabe na palma da mão, tem o tamanho de um cartão de crédito, um pouquinho maior, cabe na palma da mão. E é um computador que roda Linux. A tecnologia que roda isso aqui é a mesma tecnologia de celular, de um aparelho de celular moderno, né?
de um smartphone. Tem saída HDMI, conexão USB, placa de rede e mais e a diferença de um computador normal. Ela tem uma barra de pinos para você ligar os seus sensores e os seus atuadores, que a gente já viu logo em seguida, que é o que o Arduino faz, né? O que é um microcontrolador que é utilizado no Arduino? Componente, não especificamente do Arduino, mas qualquer microcontrolador. Ele é um circuito integrado, que é um computador num componente só. Só que tem suas limitações. Geralmente, ele é muito mais lento que o computador da mesma época. Então, você pega um chip desse daqui, ele tem o poder de processamento de um microcomputador de mesa da década de 80. Tá? Ou comecinho da década de 90. Ele tem os números de um computador mais ou menos ali de 1990, nessa viradinha. Ele não tem vídeo, porque a função dele é controlar uma automação, tá? E então ele não é feito, pensado em ligar numa saída de vídeo, mas a gente dá um monte de jeito para resolver isso, né? E ele geralmente não, nenhum deles tem gerenciador de memória. Então você não roda um sistema operacional completo moderno. O que eu quero dizer com um sistema operacional moderno? É um sistema como Linux, como Windows, desde ali de 1990 e alguma coisa, em que os programas têm memória protegida. A memória protegida é quando você carrega, por exemplo, 2 programas no computador, Firefox e o Word, vamos usar alguma coisa de mundo Windows. Você carregou 2 programas, o sistema operacional diz para os 2 programas qual que é o espaço de memória que eles vão usar. Se um desses programas tenta invadir o espaço de memória do outro, o processador tem um gerenciador de memória que gera um sinal para controlar o sistema operacional. Fala, sistema operacional, tem alguém fazendo coisa errada. Tá? Então, precisa desse MMU, desse gerenciador de memória por hardware, e o sistema operacional tem que saber usar esse gerenciador de memória. Microcontrolador não tem gerenciador de memória. É uma coisa só. Se você for rodar 2 códigos separados, você que tem que se preocupar se um vai invadir o espaço do outro. Tá? Obviamente, nem usa sistema operacional, normalmente, né? A gente não usa sistema operacional em microcontrolador de 8 bits. Outra coisa interessante no microcontrolador é que as memórias, tanto a que guarda o programa, quanto a que guarda as variáveis, estão embutidas no chip, normalmente, não obrigatoriamente. E ele tem diversos periféricos, normalmente de controle de tempo e controle de comunicação. A principal é o que a gente chama de GPIO, entrada e saída de uso geral. General Purpose Input-Output. Para que faz isso aqui? Para ligar LED, para ver se uma chavinha foi ligada ou desligada, um botão foi pressionado, o sensor da porta foi acionado, aí ele pode ligar um motor para fechar a porta, para fechar a janela, enfim. Isso daqui é para ligar e desligar ou para receber alguma coisa que informa que foi ligado ou desligado, uma chave, por exemplo. Você também tem os conversores de analógico para digital. Se você tem uma entrada que varia o valor em várias faixas, por exemplo, um sensor de temperatura, você liga ali na entrada analógica. O processador interno, o processador passado pelo conversor analógico digital, vai receber, por exemplo, um número de 0 a 1023. Ou de 0 a 4095. Tem umas faixas específicas. Tá? Em função da proporção da tensão de entrada. Digamos que é de 0 a 5 volts. Então, 0 ele recebe 0, 5 volts ele recebe 1023. E todas as faixas intermediárias. E aí dá um jeito de converter o que é temperatura, o que é posicionamento de ângulo. Tem um monte de coisa que dá para fazer. O inverso também é comum, tá? Você gerar um número no processador da CPU dele e jogar para uma saída. É um conversor digital analógico. O Arduino mais comum não tem, tá? Que é converter digital para analógico. Os Arduinos comumente tem o que a gente chama de PWM. Ele consegue simular um sinal analógico utilizando um sinal de onda quadrada. Olha só como é que é feito isso. Você está percebendo que aqui é desligado, aqui é ligado. Você percebe que nesse trechinho ele permanece mais ligado do que desligado? Então ele simula que é uma tensão alta no efeito final dele. Nesse outro lado aqui, você percebe que ele permanece mais tempo desligado do que ligado. Ele equivale a uma tensão baixa. Como toda energia é dissipativa ao longo do tempo, por exemplo, uma lâmpada mesmo, uma lâmpada incandescente, que ela precisa esquentar antiga, ela não fica ligando e desligando. Ela ou aumenta o brilho dela ou diminui o brilho dela. Ela tem a tensão, o valor de tensão RMS em função do tempo.
né? Então ela não fica ligando e desligando. O LED fica ligando e desligando, mas aí é o nosso olho que não percebe. Aqui a gente acha que o LED está bem aceso, mas ele tem períodos de apagado, e aqui a gente acha que ele está quase apagado, mas ele tem pequenos períodos de aceso. Mas é o nosso olho que não acompanha. Porque esse liga e desliga aqui acontece no Arduino com mais ou menos a faixa de 1000 vezes por segundo, 1 kHz. Tá? O olho não acompanha. Isso é um microcontrolador. Pouco poder de processamento. Esse que é usado no Arduino é considerado muito bom, inclusive. Tem coisinha bem mais simples que ele. E onde que usa isso? Passa para o próximo slide, por favor. Aqui eu dei uma... O que eu acabei de explicar verbalmente está aqui com mais uns acréscimos. O microcontrolador, Microcontroller Unit, MCU, ele tem pouca memória, pouco poder de processamento para os computadores atuais, para os computadores da época dele, e as interfaces e as comunicações. Um processador geralmente não tem essas interfaces, mas tem um gerenciador de memória. Isso daqui, se a gente olhar para computadores de até 2000, porque depois de 2005, talvez um pouquinho antes, os computadores passaram a incorporar a placa de vídeo. Então, você pega um processador Intel, a partir de 2010, a série I, Core I, I3, I5, I7, a placa de vídeo é dentro dele. É uma porcaria, mas funciona, não é top para jogo, mas está dentro. E aí a gente passa a chamar de System on a Chip. Isso daqui é muito usado naquelas plaquinhas tipo Raspberry. Você tem só um chip com todo mundo. Mentirinha, a memória ainda é fora. O System on a Chip teria, inclusive, a memória. Se você pegar a primeira Raspberry, o chip de memória é soldado em cima do processador. Os dois estão encavalados, é um sanduíche. Então, a memória não está dentro. Mas se você pega um celular, o celular é tudo socket. Está tudo num chip só. Manda o próximo. Pacote de aplicação de microcontrolador. Cada item desse marcado aqui, que está em legível, aqui dá para me lembrar. Bomba de gasolina, controle de velocidade, controle do limpador de para-brisa, controle do ABS, controle de transmissão, controle do ar-condicionado, controle dos bancos, controle do vidro da porta. Cada um desses é um microcontrolador. E eles estão interligados em rede. Tá? É por isso que você ativa o alarme, tem um microcontrolador só para receber o sinal do alarme e fechar as portas. O fecho, aí ele manda o comando para o microcontrolador que controla o fecho da porta. E manda para os vidros. Se o vidro tiver um módulo de controle, ele ainda fecha os vidros sozinho. O alarme controla o alarme. Mas ele avisa o resto via rede. Aí o resto age em paralelo. Abrir e fechar vidro e tal. Banco do carro, você sentou lá, tem aqueles carros mais luxuosos que tem a posição elétrica, e geralmente ele tem 2, 3 memórias. Aí você senta no carro, ou você posiciona, ou você só aperta o que está na memória. O banco já vai para a posição, o encosto e tal. Os carros top, né? Que tem 200 mil motorzinhos só no banco. E por aí vai. Cada funcionalidade dessa é um microcontrolador. O rádio tem microcontrolador dentro. Agora a central multimídia, né? Agora tem SOC, né? A central multimídia já é um SOC. Outras aplicações de microcontroladores comerciais. Toda a linha branca, né? Então, geladeira para controle de temperatura, não é mais lá o... Como é que chamava lá o controle de temperatura de sistema de refrigeração? Termostato, era isso? Isso. Não é mais termostato, é microcontrolador. O ar-condicionado, que tem controle remoto, luzinha, comunicação infravermelha, temporizador. Não sei para colocar um temporizador, mas os caras põem para vender, né? A máquina de lavar, tem o controle de tempo, as etapas. É uma plaquinha de circuito com microcontrolador ligado num monte de motor, de sensor e tal. Ou micro-ondas, que tem o reloginho dele, que você controla tudo via teclado. Tudo microcontrolador. Manda lá. Tá aí, ó. Computação física. Eu não falei o termo, eu falei uma vez só o termo computação física, eu nem falei. Tá o Arduino aqui no meio, o mais comum deles, né? O mais famoso, que é o formato do Arduino Uno, um modelo, né? E aí você tem sensores conectados nele. Aqui eu coloquei um sensor de temperatura e umidade, um sensor de fluxo de água, um sensor de umidade de terra, um sensor de velocidade que se acopla no motor, ele diz qualquer velocidade do motor, chama taco gerador isso aqui, e um sensor de luminosidade. Aqui é um LDR, né? Um sensor simples, um resistor dependente da luz. E ali eu coloquei o que ele vai atuar. De acordo com a temperatura e a umidade, ele vai ligar uma resistência. Aqui eu coloquei uma resistência de chuveiro, de exemplo, né? Mas de acordo com a umidade e a temperatura, ele controla a temperatura do ambiente, né?
ou do líquido, do que quer que seja. A partir da vazão do líquido, ele pode abrir ou fechar uma válvula que permite a passagem da água no cano, num líquido qualquer. A mesma coisa para o sensor de umidade de terra, né? Você pode controlar a passagem de água para irrigar algum sistema de plantação. Isso aqui está enfiado no solo. Via a entrada analógica, ele informa para o Arduino quanto é que está essa umidade relativa do solo. Eu não sei como é que é feito, mas porque eu não sei como é que funciona a umidade de solo, nunca mexi com isso. E aí ele vai ligar a água para irrigar o local, né? De acordo com a velocidade que ele recebe, ele controla a velocidade do motor. O legal é que eu coloquei um taco gerador industrial e um motor de carrinho de pilha, né? E de acordo com a luminosidade, você pode acender o sistema de iluminação ou apagar. Né? São exemplos bem claros. E por que isso se chama computação física? Porque está lidando com o ambiente. As informações que ele lida não são abstratas. O que é uma informação abstrata? Suas informações de conta corrente. Seu nome, endereço, blá, 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 todos os seus metadados, mais o seu número de conta, mais toda a sua movimentação, sua história de movimentação e o saldo final. Isso é tudo abstrato. Né? Você não representa alguma coisa física que está acontecendo. Né? Enquanto aqui tem representação física de um determinado momento, de um determinado local. É tangível. Manda lá a próxima. Aplicações. A aplicação que chama a atenção de todo mundo que gosta de negócio de maker, de a molecada, né? Robozinhos. Muito fácil de fazer, muito fácil de fazer, muito fácil de fazer. Tremendamente complicado e para mim belo impossível. Tá? Esse daqui eu estou me aventurando, eu já passei algumas horas pesquisando o que eu deveria fazer e tal. Isso daqui é um hexapod. Robô com perna, que parece uma aranha. Esse não é uma aranha que só tem 6 pernas, tá? A não ser que sua aranha seja aleijada, que a aranha tem 8 pernas. Deve aparecer algum biólogo que fala, perna, e fala o nome certo, né? Eu também sou eletricista, todo mundo chama componente de perna e é terminal, né? Tudo bem, a gente suporta. E aqui, na época a gente chamava de... Quando eu fiz esse slide pela primeira vez, ainda era o quadcóptero. Agora é o drone, né? Agora, pouco depois virou drone, né? Cara, controlar a velocidade desses 4 motores para estabilizar, e pior ainda, para movimentar na direção que você quer, exige muito cálculo em tempo real. Ele tem qualquer variaçãozinha, ele tem que se consertar naquele momento que está acontecendo. Senão ele perde o controle e cai. Né? E esse aqui você tem que fazer cinemática inversa. Cinemática inversa, você fala onde que ele quer que encoste esse ponto e depois tem que calcular os ângulos de posicionamento das dobras das perninhas aqui. Então, em vez de você calcular a partir dos ângulos o ponto final, não. É a partir do ponto final que você calcula os ângulos intermediários. Bem chatinho de fazer, mas é tangível, assim, eu consigo fazer. Esse cara aqui, eu não me atrevo a tentar. Eu perdi um monte de motor são caros para direto. Manda lá. Outras aplicações bem comum para ambiente maker, né? Impressoras 3D e CNC. Tudo posicionamento em 3 dimensões, uma para imprimir, né, com manufatura aditiva, né, aplicando plástico derretido em camadas, e a outra ao contrário, né, manufatura, ao contrário de aditivos, esqueci o nome, mas ela vai tirando o material, né, com uma broca aqui na ponta, conforme a broca vai passando. Então você põe um bloquinho de madeira e você vai literalmente esculpindo com uma broca, né. Tudo isso é movimentação tridimensional, CNC, que a gente chama, o controle numérico computadorizado, cara. Aplicações perfeitas para Arduino. Tá eu aí na época da Termomecânica em 2010, e a primeira vez que eu tive contato com a impressora 3D e com o Arduino foi quando eu montei essa impressora por um cara de uma agência em São Paulo. Ele ligou para mim e falou, tem um kit para que você monta. Eu falei, cara, nunca vi, mas posso tentar. Aí eu montei a impressora para ele. 2010, 2011, uma coisa assim. E lá tinha corta-barba. Mas na época era toda pretinha a barba ainda. Vai lá, mais para a próxima lá. Outra aplicação que é muito comum, domótica, é uma palavra que já até tem a ver, apesar de ser uma palavrinha feia, né? Eu acho feia, um tomzinho feio. Mas ela é muito usada, é uma das principais coisas, só que aí vai um pouco além do Arduino, né? Hoje a domótica usa muito Alexa, o outro da Google, como é que é? O Alexa é a Amazon, né? Google Assistant, né? Então está muito mais preso ao SOC hoje, a processadores, do que especificamente, apesar que tem microcontroladores avançados e baratos, ESP32, STM-F4, que dão conta de fazer essas coisas aqui sem precisar de um computador inteiro.
Tanto que as plaquinhas da NXP, da Texas, todas elas vêm com microfone, né, os kits de desenvolvimento deles. Que é para provar que eles conseguem, que o microcontrolador já tem poder de processamento, os modelos mais novos, para ouvir o que você está falando, conseguir gravar e identificar. E aí cai no IA embarcado, né? O Dantas mostrou Python e inteligência artificial, não foi no ST. Machine Learning. Machine Learning, né? Nossa, Em ESP30, foi ESP32 ou foi ST que ele usou? Foi. O chip eu não lembro, não. Enfim. Ele falou Mas que os era chips modernos não 2020. contam. Passo para o próximo ano. E internet das coisas. A internet das coisas, o que é a internet das coisas? É qualquer coisa conectada na internet, literalmente. Já teve vários nomes isso aqui. Eu fiz até uma listinha aqui na minha cola. Computação pervasiva, computação ubíqua, machine to machine, que é a comunicação entre máquinas, né? E conecta todo tipo de dispositivo. Então, desses três termos aí, pervasivo, ubíquo e M2M, o que pegou mesmo foi o IoT, né? A internet das coisas. Está conectado, está usando a rede, está comunicando, é a internet das coisas. Tem um autor, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele fala tudo, inclusive as pessoas. Cara, eu não sou conectado. Eu uso um aparelho que me conecta. Né? Fisicamente, eletronicamente, da parte técnica, o IoT são equipamentos. Né? É que o cara já ampliou o conceito para a questão social, né? Inclui as pessoas, animal com coleirinha de identificação, de localização, está no IoT, ele está conectado. Né? Uma da próxima aí. Aqui um modelo de como a internet das coisas funciona de uma forma bem grosseira. Você tem dispositivos de diversas redes diferentes, em rádio, por exemplo. Esses dispositivos estão ligados ao dispositivo. Cada bolinha dessa daqui é um dispositivo, com bolinha laranja, bolinha roxa, e aí vai. E eles estão ligados a um dispositivo chamado gateway. Esse gateway pega o sistema de rádio deles, a comunicação deles, centraliza e joga para uma rede TCP que a gente tem como liga qualquer conexão de casa, por exemplo. Uma fibra ótica, por exemplo. Então, esse gateway recebe as conexões via rádio. Não é a rádio Wi-Fi, mas pode ser também, não é obrigatoriamente a rádio Wi-Fi. Pode ser LoRa, por exemplo. Né? Mas pode ser Wi-Fi também, né? O ESP32 é Wi-Fi, pode ser Bluetooth. Um monte de coisa. Qualquer tipo de rádio comunica. O gateway reúne as informações e se comunica com o dispositivo em cloud. Não o dispositivo em cloud, né? Na verdade, isso aqui é um data center de alguém, né? Você pagou para a Amazon, para DigitalOcean, para o Google também tem serviço de armazenamento, para Telefônica Data, enfim, você pagou para alguém, você se conecta via internet pelo gateway e descarrega as coisas para esses servidores que você tem na nuvem em algum lugar, em algum data center. Né? Isso também serve para aplicações médicas, aplicações de transporte, aplicações de emergência, serviços de emergência e para aplicações mobile. Né? Na nuvem, você vai ter o Big Data, que são as informações coletadas por toda essa turma aqui. Esse Big Data tem que passar por um data mining. Você tem que pegar esse monte de dados e fazer uma mineração de informações disso daí, né? Para você gerar Business Intelligence, BI. O BI é usado aqui, ó, na computação Enterprise, que vai consultar aqui na nuvem o que foi processado para gerar tendências, estatísticas de mercado para o pessoal de Enterprise, para o pessoal de negócios conseguir tomar decisão baseada nos dados. É uma descrição assim hiper, porque a hora que você pega cada um desses assuntos aqui, tem um curso de faculdade para cada um deles, né? Então é só para dar uma correlação deles aí, como se conectam. Aqui eu tenho as APIs. A API é o seguinte, tem um conjunto de funções que geram um protocolo de comunicação. Então, quando você monta os seus servidores no data center, você determina quais são as informações, as operações de entrada de dados. Então, ela fica disponível aqui. O teu gateway tem que saber lidar com o que está disponibilizado aqui, tanto para enviar quanto para receber informação de volta. Porque você pode ter atuador. A gente sempre olha para isso daqui como se fosse coletor de dados, mas ele pode atuar também. Por exemplo, vamos falar de Smart City primeiro, blá, 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 de Smart City, controlar a iluminação da cidade. Antigamente, você tinha aquele sensorzinho de luz no poste, né? Aí juntava um limo em cima, a lâmpada acendia e ficava direto, assim, acesa, né? Aí os caras tinham que vir e limpar aquele sensor. Mesmo quando eu fico lá debaixo da lâmpada, vai sujando, vai estragando.
Aí o que acontece? Hoje o cara comunica a distância, e queima o rádio também não funciona. Mas as lâmpadas hoje são acesas por uma central. Pode controlar a rua inteira, tem tudo isso. Quase toda cidade que já implantou ou está implantando isso. Santo André, trabalhei um período lá, os caras já estavam implantando, já estavam bem adiantados quando eu estava lá 2 anos atrás. Vamos lá, próximo. Indústria 4.0 bônus. Esse termo já está até caindo em desuso, né? Está na hora de eu dar uma queimada nesse slide, alterar ele. Indústria 4.0 é quando todas as máquinas estão conectadas por redes abertas. O que é rede aberta? TCP/IP. Tá? Ethernet, Wi-Fi, aí você pode pôr LoRa. Eu não gosto muito de pensar em ambiente industrial com comunicação via rádio, porque dentro do ambiente industrial a poluição eletromagnética é muito alta, tem muito motor, muita corrente alta, tudo é muito meio gigante em termos elétricos e gera muito ruído eletromagnético, muita interferência. Quando você vai sintonizar um rádio, fica um rádio atrapalhando o outro no rádio do carro mesmo. Acho que o último lugar que a gente usa rádio atualmente é no carro, né? Eu ouvi isso. E o mais interessante é que hoje as máquinas ela tem sensores para ela mesma. Um negócio que é comum é sensor de vibração de motor. Se o motor vibração, temperatura, principalmente vibração e temperatura, né? É que uma coisa que eu aprendi no Senai 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, é que você também usa você cheira o motor, né? Qual que é o nome disso? Nesse sentido é olfato, né? Você chega perto do motor, está cheirando queimado. Aí você já desconfia, aí você vai ver trepidação. Primeira coisa, você vai ver temperatura do motor, né? Ou até você sente trepidar, o motor tá motor grande, quando ele começa a dar problema, os rolamentos começam a travar, o bicho só falta pular do assento dele lá, né? E a questão é que os sensores já estão no motor. O exemplo do Roger na semana passada foi sobre desgaste de rolamento, machine learning para desgaste de rolamento. Ele pega a trepidação, pela trepidação, pelo nível de trepidação, o aprendizado de máquina consegue determinar estatisticamente se aquilo é natural do motor, porque vai ter trepidação. Mas ele consegue, não é só, quando que ultrapassa o limite? Ele monta uma estatística para ver se aquele nível de trepidação está dando problema ou não, se vai dar problema já. Quanto tempo o motor tem de vida útil prevista? De repente, na manutenção preventiva que você marca, fala, a gente tem que naquela máquina que ela está completando tantos anos de idade, tem que trocar tais rolamentos. Tem que trocar o óleo de carro, né? Você sabe que a cada tantos mil quilômetros você vai lá e troca o óleo do carro. Isso é preventivo. Você já sabe quando você vai voltar. Tem um marcador, que é a quilometragem ou o tempo. O óleo de carro dura 6 meses atualmente. Usando ou não. Passou de 6 meses, troca. Porque ele pode degradar. E na indústria, a manutenção preventiva foi o primeiro passo que deram para frente da manutenção na década de 80. Depois começou a manutenção preditiva. O cara vinha com um aparelhinho e ligava no motor, via temperatura, nível de ruído, blá, blá, blá. Agora não, agora os sensores estão embutidos nos equipamentos, né? Agora o equipamento abre um alerta. Equipamento com previsão. O motor desgastou mais do que deveria, né? Determinado equipamento, determinada parte está dando problema que os sensores já estão captando e fala, logo para. Então, o cara consegue fazer uma manutenção preditiva. Está programado para parar daqui 6 meses, mas já vamos parar a semana que vem para não ter surpresa no meio do caminho. Porque a manutenção corretiva é a pior que tem. Porque ela não está prevista na sua agenda e você para a linha de produção. Eu cito muito exemplo aqui de você perder um carro numa linha de produção de uma grande montadora. 1 minuto de parada, um carro menos no pátio para vender. Então, a máquina parou, são algumas horas para arrumar se ela não está programada. E outra, a hora que ela parou, se você não tem... Parou por quê? Até descobrir por que parou e depois fazer a correção, tempo muito grande. A máquina te disse que ela está começando a apresentar o risco de parar por determinado problema, você já separa o material, já programa numa virada de turno, numa virada de fim de semana, a máquina já está parada, você faz o conserto, para que chega na linha de produção. A linha de produção vai ser reiniciada na segunda de manhã, ela está funcionando. Assim se espera. Manda próximo. Arduino, formato físico. Esse cara aqui, esse cara, a varinha de professor antigo, vai ter um imã na ponta. Pulou.
não serviu. Pegou mesmo. Esse é o formato mais conhecido do Arduino, tá? E por ele ser o mais usado, é sempre o uso mais incorreto que você pode fazer do Arduino com ele. Já explico o porquê. Manda lá, manda mais um. Tem vários modelos de Arduino. E esses vários modelos, eles visam atender necessidades diferentes. Que nem esse Explora, se alguém tiver e quiser dar ou vender para mim, eu aceito. Não consigo mais, para não ser fabricado, não acho nem na China esse modelo. Ele é um joystickzinho que encaixava uma telinha. A ideia é fazer pequenos videogames com o Arduino, programando de dentro do ambiente do Arduino, com a linguagem do Arduino, tá? Não acho mais. Arduino Nano e Arduino Mini. O legal do Arduino Nano e do Mini é que você encaixa ele no protoboard. Em vez de você ficar encaixando fiozinho aqui nesses terminais e levando para o protoboard, e na hora de apresentar o seu trabalho, fazer os testes, isso aqui começa a dar um monte de mau contato, porque esses furos não são para fiozinhos, são para pinos. Tá? Você fica louco, você não sabe se o problema é do teu programa ou dos mau contato da plaquinha, geralmente dos mau contato. Então, como esse aqui você encaixa no protoboard, o protoboard ele é feito para encaixar fiozinho. Os mau contatos diminuem, mas não somem. Tá? Mas ele é muito mais prático para o protoboard. E se você fizer o seu circuitinho com as tranqueiras para controlar com o Arduino, com os dispositivos, você pode pôr uma barra de pino desse tipo na tua placa e vir com o Arduino encaixar como se ele fosse um chip. O Arduino Nano e o Mini. Qual é a diferença do Nano e do Mini? O Nano já tem interface USB. O Mini não tem. Então o Mini não presta. Ao contrário. O chip que faz essa comunicação USB consome energia. E ele é usado para você programar o Arduino. Digamos que você vai fazer o projeto e programou e o produto vai ficar lá. Esse cara não tem a comunicação, ele não precisa se comunicar. Está dentro do teu equipamento trabalhando. E como você não tem o chip de USB, ele consome menos energia. Então, se você precisa de um produto, você desenvolver um produto que usa bateria, você se preocupa em reduzir o consumo do teu projeto, está no software e no hardware. E uma dessas formas é eliminar o chip de conversão, né? Que faz a comunicação USB. Arduino Mega. O Arduino Mega é para quem precisa de muita memória e de muito pino. Né? O muito pino é visível, né? Mas e o que é muita memória? 256 KB. Eu não estou falando nem de mega, muito menos de giga. Bytes. Por quê? Porque os Arduinos mais comuns, Nano, Mini, Uno, tem 32 KB de memória. Então, 256 é uma infinidade de memória, né? E o Lilipad é um Arduino, esse já saiu de linha, mas tem chinês na fábrica, tem no estoque ainda, uns montes. É para você fazer wearables. Eu não lati, tá? Wearables. E esses furos aqui são grandes para você amarrar nele linha condutiva. Você não solda, você costura. Então você põe um Arduino embutido na roupa e puxa linhas para onde você for por sensor e principalmente LED, né? Tem que piscar, né? Faça a porcaria que for, mas põe LED que vende. Como que você faz a transferência do seu script para o Mini? Com aquele conversor USB serial TTL que a gente brincou aqui um tempo, lá no Kit Z80. Ah. Você pega aquele adaptadorzinho e encaixa nele. Inclusive o pinout dele é igualzinho daquele adaptador vermelho. Eu acho que eu tenho um aqui. Se eu fizer um projeto para um dos tipos de Arduino, é fácil, e aí eu sentir a necessidade de passar para outro tipo, é fácil fazer essa passagem assim? Quase que transparente. Deixa eu só pegar um pouco, não sei quem tem o conversorzinho. Esse aqui, ó. Inclusive tem um mini, ó. Quer mostrar para aqui? Vamos ver se ficou legal. O que eu tenho que subir? Para que lado que eu tenho que ir? Olha lá. Eu tenho o conversor serial USB e aqui o Arduino Mini. É só ligar os fiozinhos de pino a pino ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, do contrário é triste, hein? Foi de frente para a camisa. Que ó, tem os pininhos. Então o Arduino Mini, mas tem ali no slide. Uhum. Então esse daqui, ó. O conversor é maior do que o Arduino, inclusive. Mas é só um chip. Não sou de ver, né? Mas simples. Pô,
Qual que é a pergunta, Gabi? Você fez? Por exemplo, conversei. se eu fizer algo pro Nano, e aí eu percebi que esse gasto de bateria tá me atrapalhando um pouco, e quiser passar pro Mini. Quase que transparente. Assim, desses dois aqui, zero. Pegar o código de um, só escolher o processador da lista da IDE e mandar gravar. Vai direto, como que ligar. Vamos espalhar, não. Para o Mega tem muito mais pino, né? Formato físico, aqueles modelos que eu mostrei, Uno, Mini, Nano, Mega, são o que a gente chama hoje de placas clássicas. Porque agora tem toda uma nova geração de placa. Aqui eu coloquei a representação de duas linhas. A linha Nano nova, que não é mais o Arduino Nano antigo. Ela tem, essa aqui, por exemplo, tem Bluetooth, e essa daqui, se não me engano, tem Wi-Fi, além do processador. Tá? Nunca mexi com essas placas. E aqui eu tenho duas placas da linha Maker, MKR, né? Aqui com Wi-Fi e aqui o zero que não tem Wi-Fi, mas não mexi com essas placas. Essas placas, elas quebram uma coisa que estava na monografia do Hernando Barragan. Preço. Você entendeu? Ela continua sendo fácil de programar, ela continua sendo muito legal de programar com o ambiente Arduino, com a API do Arduino, mas se tornaram placas caras, principalmente aqui no Brasil. Enquanto você ainda compra Arduino chinês, chinês não é Arduino, placa equivalente ou compatível, né? Chinesa, a um preço tangível para a gente, é um preço que a gente consegue. Eu agora estou usando essa palavra da terceira vez que eu estou tangível. Falou uma, falei duas. Dá para pagar, né? Acessível, né? Essas aqui já ficam. Tem mais algumas linhas, tá? Tem mais umas 2 ou 3 linhas que eu não coloquei aqui. Os slides que eu preciso acrescentar aí pelas novidades, né? Manda ver a próxima. Esse Arduino aqui é legal. Esse é o último Arduino que dá para você fazer em casa. Quando eu dei esse curso aqui pela primeira vez, em 2011, acho que foi, eu não sabia onde arranjar Arduino. Aí eu descobri que tinha esse aqui no projeto. Aí eu baixei o projeto, eu fiz 4 deles em casa, para fazer a oficinazinha lá. Só que essa última versão, que é a versão 3.3, que é a versão 3 dessa placa, foi feita por um brasileiro, nipo brasileiro, né? O Adilson Akashi, que é aqui de Diadema, inclusive. Só que o cara ele não é da área de eletrônica, ele é da área, se não me engano, de arquitetura e é funcionário público. E o mais legal, como ela é a Serial Version 3, ele deu um nome para ela. Ó, S3V3, Severino. Sensacional. E o que é interessante dessa placa? Ele conseguiu, ele me disse que encheu muito o saco do Banzi, mas ele conseguiu que ela se tornasse uma placa oficial com uma página no site com todo o conteúdo do projeto dela. No site do Arduino. Mas ela tem o formato do Arduino Uno, né? Mas não tem todas as funcionalidades. Para carregar o programinha nela, tem umas diferenças, tem que usar um bootloader antigo. Com o bootloader novo do Arduino Uno é um saco novo. 15 anos já quase. Manda a próxima. Menos velho. A pinout, né? A pinagem do Arduino. Isso aqui é um Arduino Uno. Existem outros Arduinos semelhantes. O Leonardo, por exemplo, se olhar de um para outro, é praticamente a mesma coisa. O chip aqui que deixa de ser compridinho fica quadradinho. É a única coisa que identifica, né? Assim, claramente. O pinout dela está distribuído na parte de alimentação, parte de entrada analógica, que pode ser usada como digital também, então tem entrada e saída, e a parte de entrada e saída digital, que é ligar e desligar. Receber uma chave, acender um LED, e ele tem os 2 pinos de comunicação aqui. O problema do Arduino Uno é que quando você está se comunicando pela USB, você não pode usar esses 2 pinos aqui. Porque o chip que converte o USB em comunicação serial está ligado neles 2. Se você liga algum sensor aqui nesses 2 primeiros pinos, atrapalha a comunicação se você estiver usando. E aqui geralmente você usa para mandar e receber informação de um computador, né, via porta USB, não só para programar. Ele é usado principalmente para programar, também é usado para comunicação. Essa parte é usada para alimentar outras placas, né? Tem o 5 volts, 3 volts, GND, que é o Terra, no 0 volts. E aqui tem o pino de SPI. É um tipo de comunicação serial, não vou lembrar agora, mas ela também serve para você programar o chip com um gravador externo.
Quando você compra o chip, ele não tem o bootloader para carregar o programa pela USB. O bootloader é um programinha que fica previamente gravado aqui, na memória do microcontrolador. E ele serve para receber programas novos e botar para funcionar no Arduino. Carrega no microcontrolador e põe para rodar. Se você comprar um chip novo, ele não tem o bootloader gravado. Aí você encaixa ele aqui na placa, põe um gravadorzinho. O gravadorzinho custa fábula, sei lá, R$40. Se você olhar dentro, é outro Arduino. Inclusive, dá para fazer o gravador com um segundo Arduino. Você carrega um programa nele, ele vira um gravador para você. Aí você abre, você compra o gravadorzinho, você abre ele, você olha lá dentro, é um chip de... Mesma coisa, um microcontrolador, só que não tem essas barras de fio, né? Ele só tem a conexão para você gravar. Manda o próximo aí. Arduino Uno. Perdão, Uno não, Nano. Eu sou apaixonado pelo Arduino Nano. Né? Ele é muito pequenininho, muito prático. Tem todos os pinos do Arduino Uno mais 2. Porque como o chip é esse chip quadradinho, na contagem dos pinos sobra 2. Tem mais 2 portas analógicas de entrada analógica. Tem mais pinos do que o Uno. E o processador é o mesmo. Né? Só que como mudou o formato físico, ele tem 2 pinos a mais, então aqui no analógico. São esses dois aqui, ó, a 6 e a 7. O resto é tudo mesmo, né? É um processadorzinho de 16 MHz, eu não estou falando de gigahertz, estou falando de megahertz. Então, se você comprar um computador de 1.6 GHz, é 100 vezes mais rápido, em termos de clock. Era para ser 1000 para 16 GB, é 100 vezes mais rápido. Então, quer dizer, é bem lentinho, né? 16 MHz é uma coisa de micro de 1990, tá? E a quantidade de memória dele, 32 KB, não estou falando nem de mega nem de giga, KB. O que é 32 KB? Se você pegar um ícone do Windows, tem mais. Um ícone de um programa, tem mais de 32 KB. Dá, principalmente porque hoje os ícones são grandes e tem modo preto e branco, modo colorido, escambau. Um ícone dá mais. Não tem memória para guardar um ícone. E de programa, e para variáveis, 2 KB. Os primeiros computadores, microcomputadores pessoais, em 1980, 79, tinha mais memória que isso. Né? Para variável, 2 KB. Cara, dá para fazer um esparramo com esse brinquedinho. De tanta coisa que dá para fazer. Manda o próximo. Mas se nada for suficiente para você, Arduino Mega. Esse Arduino é muito legal de trabalhar com ele, porque ele tem memória suficiente para o programa dele usar, por exemplo, Wi-Fi. Para usar, por exemplo, a internet, ou seja, ter pilha TCP/IP. Ele fazer comunicação TCP/IP. Porque o TCP/IP é um conjunto de funções prontas para você encapsular os dados. E ele tem memória para você colocar um cartão SD, colocar um sistema de arquivo, colocar a pilha TCP/IP mais o driver que você está usando para se comunicar. Digamos que você utilize lá um shield de Ethernet, ele vai ter o driver e a pilha TCP/IP. Sobra memória. Esse Arduino é fácil de fazer, pelo tamanho da memória dele, fazer atualização via rede. Por exemplo, ele tem 256 KB. Se o seu programa tiver até 128 KB, você pode acrescentar nesses 128 KB um código e falar assim, eu quero fazer a atualização over the air, é OTA, né? OTA, over the air, que é a atualização. Na verdade, não é over the air, pode ser via cabo, mas o equipamento está em campo. O equipamento está lá onde ele tem que funcionar. Para você atualizar o programa dele, você não precisa ir lá, tirar e vir aqui e gravar o novo programa. Você consegue colocar o código para você acessar ele via rede e falar, estou mandando um código novo, atualiza aí. Por que o programa tem que ter metade do tamanho? Porque o programa novo que ele recebe, ele grava naquela metade que está vazia. Se a gravação ocorreu tudo bem, ele só muda qual dos 2 pedaços que ele está usando e reinicializa com o novo programa. A primeira parte que estava ocupada passa a ser dispensada para a próxima atualização. Então ele fica alternando qual parte da memória que ele está usando das 2 metades. E esse cara tem memória suficiente para fazer isso, 256 KB é a quantidade. Tem um monte de pino analógico, que no Arduino Uno só vem até o 5, aqui ele vai até o 15. Então lá é de 0 a 6, de 0 a 5, 6 portas, aqui é de 0 a 15, 16 portas de entrada analógica. Aqui, nesses pinos, tem barramento para controlar um chip de memória externo. Se você quiser utilizar uma memória paralela, uma memória estática, de barramento paralelo, né? Paralelo é chinês, né? Mas barramento paralelo, você vem aqui e coloca. O barramento dele consegue acessar uma memória externa de memória
uma memória estática, que é uma memória volátil, para guardar variável, né? Se desenergizar, ela apaga. Com até 64 KB. Aí os caras criam uns truquezinhos com mais 1 ou 2 pinos e vai dobrando 128, 256. Para quê? Digamos que você quer fazer um data... Como é que chama? Quando você fica coletando data logger. Você quer fazer um data logger e você pode colocar um SD pendurado nele na porta SPI, mas você não coloca SD, você põe numa memória que fica coletando isso na memória. Na hora que você se conecta, você descarrega esses dados coletados. Só uma ideia, mas dá para fazer um monte de coisa. Você pode coletar dados e fazer processamento vetorial, matemático, porque quando você coleta dados para a matriz, a quantidade de informação geralmente é muito grande. Ele tem, se a memória interna dele, porque a memória de variável dele é 8K. Ele tem 256K para programa. De variável só 8K. Você precisa de mais variável para guardar mais informação de variável, mais memória para guardar mais informação de variável, você pode dar um chip externo nele. Manda o próximo aí. O microcontrolador utilizado no Arduino. Nos primeiros, foi a linha AVR. No Uno, é utilizado o Atmega 328. E esse chipinho comprido aqui. Tá? Aí vem 8 bits, 16 MHz, 32, tudo blá blá blá, né? Porque é um monte de informação de catálogo, né? Manda o próximo lá. Aqui, a gente tem um Arduino que eu não listei antes. Você olhando assim parece o Mega. Mas esse é o DUI. A quantidade de pino é a mesma do Mega. Só que o processador é um monstro. Em vez de ser de 8 bits, é de 32 bits. Em vez de ser de 16 MHz, é de 84 MHz. E em vez de ter 256K de memória para programa, tem 512. E para variável, em vez de ter 8, tem 96. Eu estou comparando com o Mega, hein? É um monstro de processamento isso aqui. Tá? E de preço. Mas é dos clássicos. Esse aqui já é antigão também. Não está na linha nova. Mas é assim, se você precisa efetivamente de poder de processamento, provavelmente deve dar para fazer alguma coisa. Isso aqui é um Cortex, eu não falei qual que é. Mas deve ser um Cortex N3. Deve ser um Cortex 3. N3. Atenção 3. Isso aqui já é ARM, isso aqui já não é AVR, mas era fabricado pela Atmel. Agora os dois pertencem a Microchip. Eu nem sei se é Microchip quando deu continuidade, mas acho que deu sim, deu. Deu que eu tenho uns kits lá. Manda para frente. Linguagem de programação do Arduino? Não. Arduino é programado em C++. Ponto. A única coisa é que ele te oferece um conjunto de funções previamente programadas em C++ que facilitam o trabalho com microcontroladores. Enormemente. Mas ninguém garante que são boas, tá? Elas só facilitam. Ela não tem a intenção de ser rápida nem de ser muito boa em termos técnicos, mas funciona. A não ser que você tenha requisitos muito específicos. Né? Vou falar só de um que eu descobri muito a contragosto. Quando você usa uma plaquinha de rede, uma plaquinha Ethernet no Arduino, e você solicita uma conexão DHCP, ou seja, pede um número IP para a rede, ele tem, isso para mim foi traumático, ele tem 8 retries de 1 minuto. Ele fica 1 minuto tentando a conexão, se não der certo, ele tenta de novo. Digamos que você tirou o cabinho. O seu programa vai ficar parado 8 minutos tentando se conectar. E o mundo está acontecendo. É uma máquina rodando. Porque é para automação. Né? Aí, digamos que você chegou na tua casa e apertou o controle remoto para abrir o portão. Só que o controle remoto perdeu a conexão, quebrou o cabinho, papapá. Você fica 8 minutos lá, até o programa voltar e acender uma luzinha falando, não tenho conexão. Por que acontece isso? Porque o programa que faz a pilha TCP/IP, especificamente o DHCP, que é obter o IP da rede, é ruim. Ele é síncrono. A hora que você entra nele, você só passa a próxima operação para ele responder. Ele fica 8 minutos para responder se a situação for negativa. Isso é ruim. Né? A não ser que você utilize um sistema operacional, um RTOS, que vai interromper ele. Mas isso daqui é a linguagem de programação do Arduino e a API facilita a sua vida. Mas ninguém garante que a API é boa, pode ser que ela não te atenda. Manda a próxima. Arduino pode ser programado em outras linguagens? Pode. Se você quiser programar ele com Scratch, direto em Assembly, em C++, sem a API do Arduino, né? Ou em C,
em linguagem C, sem a API do Arduino, pode programar. Você vai programar como se fosse um microcontrolador, não como se fosse a placa Arduino. Né? Você pensa só no microcontrolador quando você usa outra linguagem. O Scratch aqui é aquela linguagem de bloquinho, né? Voltam aqui, ó. Aquela linguagem de arrastar e soltar. O pessoal usa para ensinar programação para molecada. Sub-10. Manda a próxima aí. Ambiente de desenvolvimento do Arduino está descontinuado. Não vai mais ser desenvolvido faz alguns anos. Não é mais desenvolvido faz alguns anos. É 1.8.19. Parou. Não, tem a 2 ponto alguma coisa. É outro ambiente. Completamente diferente. Tá. Esse aqui é o simplão. Aí é que entra outra coisa do Arduino. O Arduino, além do preço baixo, ele é muito simples de usar. É claro que essa ferramentinha aqui, para você desenvolver o teu programa e gravar o teu programa no Arduino, ela é uma ferramenta simples. Tem um monte de coisa que precisa ter e ela não tem. Mas espera aí, isso aqui é para iniciantes, isso aqui é para amadores, isso aqui é para não profissionais da área de desenvolvimento. Quando você faz uma ferramenta mais complicada, eu acho que tiram dos atrativos do Arduino. Né? Mas essa daqui é um ambiente de desenvolvimento. Você tem a janelinha para escrever o teu programa, os botõezinhos aqui para carregar o programa, para testar, para ver se o programa está compilando e carregar no Arduino, o abrir, salvar, blá, 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 e a parte de comunicação serial aqui. Você clica aqui, ele abre uma janelinha para você trocar informação com o Arduino. Depois que ele já está programado, né? Manda lá. IDE 2.0. Eu tinha visto a versão que está agora, deve estar na 2.4, qualquer coisa, uma coisa assim, estava brincando com ela. Eu acho ela mais complicada de usar. Ela tem muito mais possibilidades. Se você começou a se profissionalizar, você começou a se preocupar com versionamento de código, blá, 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 esse cara já tem. E se você estiver utilizando uma placa que tem recursos de debug, que o Arduino clássico não tem, o que é debug? Você consegue acompanhar no computador o que está acontecendo na memória do microcontrolador, passo a passo, instrução por instrução, e ainda consegue ficar vendo o conteúdo das variáveis. Então, você fala assim, ó, executa uma instrução, você fala para ele, faz um step. Ele executa uma instrução e atualiza as variáveis na tela. O Arduino clássico não tem isso. Tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente joga para a porta serial as informações, mas a gente tem que pôr no programa. Quando você tem um recurso de debug, daí a placa precisa ter, você fala assim para o Arduino, roda aí, dá um reset nele e deixa ele rodar. Só que você assume o controle através do dispositivo debug. Tem um donglezinho, um aparelho que se liga na porta USB do micro para controlar. E aí você controla a execução do programa dentro do microcontrolador. Né? O Arduino clássico não tem isso. O chip do Arduino não tem? Tem. Só que não está exposto para... Porque a ideia do Arduino seja simples. Era, né? Agora mudou bastante. E essa ferramenta, além de fazer controle de versão, também permite debug. Quando a placa suporta. Manda lá para o próximo. Eu prefiro, já que é para complicar, já que é para enfiar o pé na jaca, em vez de usar o IDE 2.0 Arduino oficial, eu prefiro carregar o VS Code e instalar fugiu o nome, Plataforma I/O, que é um plugin, é um complemento do Visual Studio Code. Né? Esse Plataforma I/O dá acesso a uma infinidade de microcontrolador, inclusive os Arduinos. Manda o próximo. Eu posso programar Arduino a partir do quê? Você pode programar Arduino a partir do Scratch, que é aquela linguagenzinha que tem um ambiente próprio. NetBeans, se você configurar o NetBeans. Eclipse, se você configurar o Eclipse. Aí tem umas linguagens, MicroBasic, fora Arduino, blá, blá, blá. Se você quiser pegar a ideia CodeBlocks e configurar Arduino. O Visual Studio, não o Visual Studio Code, o Visual Studio completo. E o Atmel Studio não existe mais, porque foi comprado pela Microchip, agora chama... Daqui 30 segundos eu lembro o nome. Mas tem uma outra... A programação dos microcontroladores AVR foram embutidas no ambiente da Microchip. Eles pegaram e juntaram tudo numa ferramenta só. Então o Atmel Studio morreu. Né? Na mudança de empresa. Mas o legal é que não é open, mas é free. O ambiente de desenvolvimento, MPLAB X. Então, isso aqui pode ser substituído pelo MPLAB X. E o que tem de interessante do MPLAB X? Além de ele ser gratuito, não é open, mas é gratuito, ele tem versão para Linux e macOS. Para Linux, macOS acho que não tem, mas para Linux tenho certeza que eu já instalei. Tá? Então, você tem um ambiente de programação que já é compatível com Linux, com Windows. Vamos ao próximo. Aqui é o que eu quero exemplificar de um ambiente de desenvolvimento muito difícil de usar.
Isso aqui é um Eclipse. Tá? O Eclipse é uma ferramenta de programação muito completa, porém muito complexa. Né? O pessoal usa programa Java, programa C++, programa C, não sei se usa em Python. Mas é uma ferramenta que tem funcionalidade que não acaba mais. Aí você vai usar Arduino para quem realmente não é profissional da área, o cara olha para isso aqui e desiste. Né? É por isso que eu falo que aquela ideiazinha clássica, que já não está sendo mais desenvolvida, é muito legal. Porque o cara olha e não assusta. Em 15 minutos que você brinca com o Arduino na frente da pessoa, ela vai junto. Cara, isso aqui para configurar é 2 dias. Depois que você configura, para compilar são mais 2. Você dá chão de compila e carrega. É um show de horrores para quem está começando. Né? Então, e é muito isso daí, os ambientes complexos profissionais. Vamos no próximo lá. Como utilizar Arduino? Arduino Uno e Arduino Mega é feito para usar Shield. Não é feito para ligar fiozinho. Se você está ligando fiozinho no Arduino Uno, no Leonardo, no Mega, no Dui, você está fazendo errado. Porque os fiozinhos vão dar mau contato e vão cagar o seu projeto. Você não vai conseguir desenvolver o software, você não vai... Porque você vai ficar naquela, deu erro. O erro foi mau contato ou o meu software que está errado? Por isso você precisa, para desenvolver para sistemas embarcados, um ambiente estável. Uma plaquinha que já foi testada, todo mundo sabe que funciona, e aí você se preocupa só com o software. Né? Então o Arduino Uno, Mega, tem esses shields, que são essas placas que você encaixa em cima. Ó. Tem um Arduino Uno aqui embaixo, ó, e um shield de acelerômetro e giroscópio em cima. Aí eu apresentei alguns shields de computação física, que controla aqui GPS, de geolocalização, aqui para temperatura, umidade e pressão atmosférica, são grandezas do ambiente. Aqui, velocidade e giro, né? Aqui motor de passo, motores em geral, tá? Não é só motor de passo. Motores em geral, esse shield. Aqui relé. Relé você liga qualquer coisa, né? Motor, lâmpada, o que você quiser. Né? Então, um shieldzinho de relé. Esse de relé é baratinho, cara. Eu achei R$15 na China com 4. Bem trocadinho. Manda lá o próximo. Legal para automação em casa, né? Todo conjunto junto é. Porque você faz a conexão via rede, controla as tranqueiradas, faz miséria. Quando a gente fala de IoT, a gente tem que falar de conectividade. Então, quando você fala em IoT, você tem que ter conexão no seu equipamento. Então, aqui eu exemplifiquei alguns shields. O shield de Ethernet, que é o shield para ligar placa e cabo de rede. Né? O shield de GPRS, isso aqui para telefonia, 2G ainda. Tem para 3G, mas custa bem carinho. Esses 2G tá R$100 uma placa dessa para baixo, aqui no Brasil. Tá? Aqui uma placa com Bluetooth. Aqui uma placa com Zigbee, que é um sistema de rede tipo concorrente do LoRa, o LoRa é concorrente dele, né? E aqui o Wi-Fi. Essa placa de Wi-Fi tem uma história que eu acho interessante sobre... Essa placa custava $90 na Itália, lá na fabricante Arduino. Quando apareceu o ESP01, que era um ESP8266, numa plaquinha bem pequenininha, ela foi vendida como Wi-Fi para Arduino. Ela não falava que era um processador próprio. Ela só se identificava como Wi-Fi para Arduino. $90. O ESP8266 custava na China $3. Em uma semana, 15 dias, isso aqui sumiu do site. Tinha o que fazer, né, cara? Então, trazer $90, 30 vezes mais barato era o ESP. Chinesaiada quebrando o resto do mundo, né? E aí, isso aqui só fazia Wi-Fi, todo um chip caro que utilizava, tá? Mas enfim, ficou pelo caminho. Toca lá. Shield HM, shield de interface homem-máquina. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um display, né? Só exemplos, shields de exemplo. Né? Ainda tem uma botoeira aqui junto. Eu tenho shield para tocar MP3. Você encaixa o cartãozinho com os MP3 gravados aqui, cartãozinho SD, o chip acessa ela. Mas o chip é controlado pelo Arduino. Então, você pode falar música anterior, música posterior, lista as músicas para mim, e aí você toma as decisões pelo Arduino. O Arduino manda tocar, ele coleta os dados e joga para o áudio. Faz a descompressão, né? A conversão digital analógica, o DAC. Aqui um joystick, né? É um shieldzinho que é um joystick, dá para encaixar um displayzinho aqui em cima, ou você faz um controle remoto para controlar um outro dispositivo com Arduino. Aqui o Gameduino, que era uma placa de vídeo VGA para Arduino. O cara criou isso daí num financiamento coletivo.
E aí o pessoal da Bulgária copiou. O que eu tenho da Bulgária, eu descobri isso depois. Eu comprei um búlgaro. Aqui um displayzão TFT, display de touch, né? Você pode criar o teu programa com as tuas interfaces e elas são clicáveis na tela. Para fazer o teu... Chegou a existir um smartphone com Arduino. Tem. Esse Shield MP3 Player, é audível o som dele ou é bem baixinho? Cara, eu comprei e nunca usei. Eu tenho um guardado que eu nunca liguei, não sei mesmo. Eu não sei se ele tem amplificador de saída. Mas qualquer coisa, só botar um amplificador, né? Tem uns módulos amplificador na China. Manda o próximo. Você pode usar, com ressalvas, vários shields simultâneos. Né? O que você precisa conferir em cada um dos shields quando você vai comprar, né? Antes de comprar de preferência, se eles não estão utilizando os mesmos pinos. Por exemplo, o shield de motor usa quase todos os pinos do Arduino, moçada. Né? Então, se você usa um shield de controle de motor, sobra pouco pino para você usar para outra coisa. Aqui embaixo me parece que tem um shield de comunicação, uma anteninha de Zigbee aqui, e aqui tem um shield de protótipo. Não sei o que faz isso aqui. Mas o cara tem que saber quais pinos ele está usando ou deixando de usar. Então não dá para empilhar à vontade, tem limitações. Tá? Manda o próximo lá. E se o shield não atender a sua necessidade? Eu tenho que fazer o meu circuito, mas o Emerson está falando que não dá para ligar fiozinho no Arduino que vai dar mau contato. Aí tem um shield que sai os pinos, geralmente em grupos de 3 ou de 4 pinos, mas a maioria de 3 pinos, em que você pega o pino positivo e negativo e puxa um fio para o módulo sensor. Isso aqui é vendido desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, vamos ver se é 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 8. Então, 20 com 18, 38 sensor. Tem 38, se eu não contei errado, 38. Isso aí vende de pacote na China. Tá? E custa barato. Custa mais caro o transporte do que o conjunto de plaquinha. Vai chegar aqui a uns R$200 parcelado, se você quiser pagar em 10 vezes. E aí você pega um shield desse, o pessoal chama isso de shield de expansion shield. Né? Qual que é a vantagem? Como é 3 fiozinhos junto, e aqui ele vai trabalhar com um conector para pino, então ele fica encaixadinho, é muito mais difícil dele soltar. Então, eu preciso colocar uma outra funcionalidade. Cara, não queima a cabeça fazendo plaquinha, porque você tem que se preocupar com o software. Compra as plaquinhas prontas. Você fez a sua prova de conceito, o que é? Proof of Concept, POC, né? É o POC. Você fez o seu POC, usou os sensores que você precisa, fez o teu programa, legal. Aí você vai pensar em construir um hardware dedicado. Tá? Você vai pegar o microcontrolador, vai fazer uma plaquinha que vai direto no microcontrolador nela. Você não vai por Arduino. Mas às vezes o pessoal põe, né? Faz os pinos para encaixar o Arduino. Arduino, plaquinha não é componente, na maior parte dos casos. Manda lá. Mas eu quero fazer o meu shield, eu não achei um módulo que tem o que eu quero. Aí você tem as plaquinhas para prototipação. Você monta o circuito direto nela, aqui, ó. Aqui eu tenho um circuitinho montado nela. Né? Mas é só um protótipo, eu vou montar depois. Tem as plaquinhas que tem o protoboard em cima. As duas é o protoshield, é a mesma plaquinha, só que aqui ele coloca um bloquinho de protoboard. Eu até gostei da ideia, manda pro próximo aí. Aí eu peguei e fiz uma minha, só que com 2. Eu peguei uma placa padrão, coloquei os pinos do Arduino para baixo, acrescentei uns positivo e negativo, e ainda coloquei umas barras parafusadas aqui, para se eu prender o fio, vai estar preso mesmo. Não ficar escorregando, tem as barrinhas. Aí eu usei ele num projeto, muito antigamente, 10 anos atrás, inclusive. Isso daqui é um chip de som de MSX, de Nintendinho. É um PSG que está aqui. Aí o que aconteceu? Eu precisei montar a interface para controlar o chip. Então tem um chip aqui de controle do chip de som. Só que não teve espaço nem para o gerador de clock e nem para o amplificador. Aí eu construí cada um num bloco diferente, né? Então aqui eu tenho o gerador de clock, aqui eu tenho um amplificador de áudio, aqui eu tenho o chip de som e aqui o chip um 74595 que transforma, pega um sinal serial e transforma em 8 paralelo para ligar no chip.
E aí eu toco música de PSG a partir do Arduino. Não é um projeto meu, eu simplesmente fiz um negócio que já existia. O que eu fiz a mais foram as bibliotecas de controle. Aí eu não tinha achado e eu fiz. Mas nunca coloquei no GitHub. Mas eu vou pôr um dia. Manda o próximo aí. Só que estava dando muito mau contato aquele monte de fio, né? Aí eu peguei tudo aquilo e soldei numa placa só. Praticamente virou um módulo, né? Eu só tenho o mínimo de fio ligado no Arduino, da forma errada. Né? Eu encaixei os fiozinhos aqui, ó, e trouxe para minha placa. A única cagadinha que tem aqui são esses fios encaixados no Arduino. Fiz aqui para dar mau contato, só alegrias. Aí eu tinha todo aquele conjunto do protoboard que eu já tinha. Funcionou? Prova de conceito? Aí você faz a sua plaquinha. Aí ficou aqui assim, ó, volta um pouquinho aqui. O chip de som, o 595 para receber os dados em serial e transformar em paralelo, o gerador de clock para controlar o chip de som e o amplificador de áudio. Mesma coisa que tinha lá, está aqui soldado direto na placa de circuito. Manda o próximo lá. Enfim, o que é Arduino? Concluindo, isso aqui fecha. É uma placa com bootloader. Lembrando, eu até falei, mas falei bem esporado, é bem assim, solto no meio, né? O bootloader é um programa que já está gravado no microcontrolador, que permite você carregar os seus programas via porta USB. Vantagem? Você não precisa de um gravador, você não precisa de complicação. Você só encaixa o Arduino, clica no botãozinho na tela e ele grava para você. Cara, isso é o paraíso. Está no documento do Hernando Barragán. Hernando Barragán, né? O ambiente de desenvolvimento faz parte do Arduino, seja aquela versão 1. Qualquer coisa, 1.819, com toda a linha 1, ou seja, da versão 2. Mas ela faz parte do Arduino. Né? A API e pré-processamento, é o que eu falei. O ambiente Arduino te dá um monte de função pronta, previamente programada, que facilita muito programar microcontrolador. É o que a gente chama de API. E ele faz um pré-processamento. O programa do Arduino, ele não segue o padrão da linguagem C++. Ele tem lá o setup e o loop, são duas partes do programa, que são obrigatórias. A hora que você manda compilar, ele acrescenta esses dois caras que você criou dentro de um código C padrão, que começa com void main, que não tem no Arduino, abre e fecha parênteses, e aí entre o abre e o abre chaves e o fecha chaves, ele coloca o teu setup e o teu loop. Né? Mas ele pré-processa, ele acrescenta o C++ e compila depois. Né? E as placas de expansão, os shields. Tá? O shield é uma coisa prevista no projeto do Arduino. E eu não sei se era previsto no projeto do Barragán, não tenho certeza. Mas ele é previsto no Arduino. E na época, o suporte era feito da comunidade via web, via fórum. Só que esses fóruns morreram. Existem, estão todos lá, mas eles foram fechados, se não me engano, em 2019 e 2020. Foram congelados. Né? Não sei como é que é feito o suporte hoje da comunidade. Mas continua sendo comunidade, né? Porque o Arduino, se você parar na banca de jornal, puxa ideia com o cara que está vendendo jornal, ele sabe programar Arduino. Então, o suporte é da comunidade ainda. É uma coisa que ficou muito comum, em qualquer lugar que você vai, tem alguém que já tem uma boa ideia e ajuda, né? Então, o Arduino, ele não é a plaquinha. Ele é a plaquinha, a API, que seria, o pessoal confunde com a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento e as placas de expansão, os shields. Isso é o conjunto do Arduino. O mais importante é olhar como é que se usa. Você vai encaixar fiozinho? Pega um Arduino Nano, um Arduino Mini, encaixa no protoboard, liga os fiozinhos lá. Eu vou usar um Arduino Uno no Mega. Usa shield até onde você puder, para não dar mau contato e você pôr foco no software. As plaquinhas já estão funcionando. Você fez a sua prova de conceito, você cria o seu projeto. Tá? VS, acho que acabou com isso. Agora acabou. Mais uma ainda tem o fechamento. É isso. Lembrando que isso é a primeira parte do curso de Arduino de 15 horas que eu dou de introdução. E a gente vai ver programação e tal, mas essa é só a primeira parte.